Vamos situá-lo aqui primeiro, né? Esse capítulo 8 aqui de Neemias, a gente sabe que Neemias chegou, voltou para Judá, para a terra de Judá, para Jerusalém, né? Por volta ali do ano 444 a.C. A ideia de Neemias, logicamente, era construir um muro, o que ele acabara de fazer. Então, esse texto aqui, o muro já tinha acabado. Então, eles iriam ver agora outras coisas, como uma reforma religiosa. E aí entra em cena Esdras no livro de Neemias. Alguns até defendem que no início, na verdade, era um único livro, né? Um único, digamos, rolo, né? E depois foi subdividido. Mas não tem problema, né? O importante é que esses dois homens de Deus, né? Um, no caso, Esdras, escriba e sacerdote, o outro, governador, eles se interagem aqui e são contemporâneos e fazem parte desse processo de reforma, não só administrativa, mas também de reforma e, sobretudo, reforma religiosa, tá? Então, é isso daí. Então, um ano aqui é mais ou menos 444 a.C., certo? Vamos ver o texto? Claro, no contexto do Império ainda persa, tá? Vamos lá. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, tá? Ou escrito para Israel. Gente, olha bem, vamos lá aqui, primeiro aqui, 7º mês é o mês de Tisli, que é o mês que corresponde ao nosso setembro e outubro. Para o judaísmo, esse mês aqui é o mês do ano novo, né? É o ano novo, que é o início do ano civil, tá? E aqui diz que está no primeiro dia desse ano civil, que corresponde, como eu disse, aos nossos aqui setembro e outubro, certinho? E ele está, obviamente, o local é muito claro aqui, né, em Jerusalém, os muros já tinham sido construídos, agora eles estavam se dedicando próximo ali, obviamente, no templo, né, ao templo, e a questão aqui está em foco, a questão religiosa aqui, tá bom? Uma reforma, na verdade, que deveria ser feita, e eles vão ler o livro da lei. Nada melhor para qualquer reforma religiosa que leiamos o livro da lei. Tanto é que a reforma protestante, por exemplo, quando ela aconteceu com Lutero e os demais, como o Zwingli, o Calvino, foram a partir de meditações, de exposições das Escrituras Sagradas. Eles voltaram às Escrituras Sagradas para realmente promover o que nós conhecemos como reforma protestante, certinho? É isso daí. Então, lá naquele contexto aqui, considerando que o povo passara 70 anos dominado pelo Império Babilônico, e agora eles estavam dominados pelo Império Persa, e aí passou-se mais um tempo então, e ali dentro do Império Persa, agora já no ano 444, considerando que o Império Persa começa em 538, mais ou menos 39, então ficou esse tempo todo ali, aí construiu o segundo templo, como nós já estudamos aqui, o segundo templo, no contexto de Ageu, ali em 520, e agora em 444, eu estou com Neemias, olha bem, esse tempo todo, e eles ainda não observavam os preceitos, né? Muitos dos preceitos da lei. Então, essa reforma era extremamente necessária, tá bom? Então, é isso daí. Então, pediram para que trouxesse
o livro da lei de Moisés. O termo é bem claro, o livro da lei de Moisés. Muitas pessoas ficam questionando sobre a questão da autoria de Moisés, da Torá, né, ou do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas o testemunho, tanto do próprio Antigo quanto do Novo Testamento, é muito claro com relação a essa autoria de Moisés. Por isso é chamado o livro da lei de Moisés. Possivelmente, o que será lido aqui, porque eram rolos, né? Não eram livros igual temos assim, né? Com folhas assim, eram rolos, né? Rolos. Então, quando fala abrir o livro, está desenrolando, né? Ali para a leitura, né? Porque eram rolos, né? Eram escritos em rolos, né? É isso daí. Bom, então, segundo o versículo diz: Esdras, o sacerdote, né, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, tá? Então, era o início do ano civil, né? Como nós falamos aqui para o judaísmo. Diz aqui Esdras, o sacerdote, está muito claro o que Esdras era. Ele era um homem extremamente preparado, sacerdote, mas extremamente preparado na lei. E aí a ideia, o título de escriba, né? Ele era um homem extremamente preparado na lei. Então, ele trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres. O que dá a entender aqui é que, claramente, nós vamos ver isso daí, levaram esse povo para uma praça, né? E ali, alguns calculam, isso é apenas alguns cálculos que as pessoas colocam, mas são cálculos, né? Que ali tinham mais ou menos, aproximadamente, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, imagine 30 mil pessoas, tá? Mais ou menos isso. Bom, o número não deve ser muito distante disso mesmo, né? Porque realmente não. É claro, 30 mil pessoas, porque aqueles que não tinham capacidade, ou seja, aqueles que eram incapazes mentalmente, eles não iam, eles não estavam ali para aprender a lei, né? Aprender a palavra de Deus. E também as crianças pequenininhas também não estavam ali para aprender a palavra de Deus, as crianças pequenininhas. Então, consideramos isso aí, elas não estavam ali para aprender a palavra de Deus, porque eram incapazes de entender. O texto mesmo diz, aqui ó, na expressão que é usada, aqui diz, tanto homens como mulheres, e todos os que eram capazes, né, de entender o que ouviam, tá? Então, todos que eram capazes. Os que eram incapazes, e aí as criancinhas pequenininhas, elas não tinham capacidade de compreender o que estava sendo explicado, o que seria explicado ali. Então, não havia necessidade de elas estarem ali. Então, isso, claro, que iria ajudar todo o povo, até na própria ordem das coisas, né? Certinho? É isso daí. Então, essa turma toda, essa multidão toda estava ali, né? Vamos continuar o texto aí. Verso 3. E leu no livro, diante da praça, que estava, que está à fronteira, ou seja, no limite, né? À porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Ou seja, desde o momento em que o sol nasceu, tá, até o meio-dia. Vamos calcular aí mais ou menos 6 horas. Claro, lógico, 6 horas mais ou menos aí, no mínimo de leitura, né, das Escrituras, de exposição das Escrituras, né, de ensino das Escrituras, né? Então tá aí, ó, perante homens e mulheres
e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, ou seja, à palavra de Deus, tá? Certo? Todo mundo tinha os ouvidos atentos, estavam prestando atenção. Como eu disse, os incapazes, ou porque eram incapazes no sentido mental, ou porque eram ainda pequenininhos, né? Eles não estavam ali, certo? Como eu já expliquei. Então, todos os capazes ali. Então, considera-se milhares e milhares de pessoas, tá? Isso daí. Então, Esdras, verso 4. Para quem está chegando aí, eu estou em Esdras 8 e agora verso 4, tá? Vamos lá. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, ou seja, eles construíram um tipo de altar, né? Assim, de madeira, e ele ficou, não diz aqui a metragem dele, o tamanho, né? A altura, mas consideravelmente para que ele pudesse ficar acima, né? Do povo e falasse ao povo, tá? E o povo pudesse ouvi-lo com mais tranquilidade. Então o verso 4 diz, né? Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, ou seja, com esse objetivo. E estavam em pé junto a ele. Aí diz aqui, deixa eu vou voltar à leitura. Que fizeram para esse fim, estavam em pé junto a ele, à sua direita. Aí vem os nomes das pessoas, dos auxiliares, né, que estariam, por exemplo, à direita e à esquerda, né? Então vamos lá, o pessoal aqui que estava, tem os nomes aqui, né, uns nomes diferentes, né? Vamos ver aqui esses nomes. Bom, o nome aí, Matitias, é Matitias mesmo. Você pode até encontrar em outra tradução, outra expressão, mas é Matitias, tá? Pode ser Matitias. Sema, Anaías, são tudo nomes maravilhosos, que você pode colocar no filho, pedir aí para colocar no neto, que são nomes bacanas, tá? Urias, tá? E também o conhecido, né? Ilquias, também aqui, ó, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, aí esses estavam à sua direita. Agora, estavam à esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, é isso mesmo, Zacarias e Mesulão, tá bom? Esses nomes. Então, esses aqui, diz aqui, ó, estavam ali pessoas importantes, né? À direita, à esquerda, auxiliando ali eles naquele processo todo. Então, o verso 5 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, né? O rolo, né? Abrir o livro, vocês entendem, né? Como eu disse, não é livro assim, tá bom? É um rolo, é rolo mesmo, é rolo, né? Abriu aqui, ó, você imagina um rolo, né? Um rolo, só que um rolo ou com pergaminho, ou com papiro, né? Ou seja, pergaminho, um tipo de couro, né? Ou papiro, né? Uma planta que é feito lá, que escreve, o pessoal escrevia, usava para escrever também. Então desenrolou o rolo para ele fazer a leitura, né, do livro. Era assim que era feito, né? Livro igual a gente tem hoje. Então, às vezes a gente usa a expressão, o texto poderia até dizer claramente que abriu o rolo, não haveria problema algum, tá? Porque literalmente é por aí mesmo. Mas diz livro porque todos nós entendemos que é livro, né? O que é um livro, né? Muito bem, é isso aí. Então, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, tá? Ou seja, ele estava no púlpito de madeira, né? No altar, tá? Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Por que o povo se pôs em pé? Em reverência, né? Em respeito àquilo que seria lido. Hoje nós perdemos um pouco esse costume, né? De fazê-lo
quando estamos nos templos, né, e tal, é muito normal que as pessoas façam isso, né? Mas fazer leitura da palavra de Deus, as pessoas se põem de pé em reverência à palavra de Deus, em respeito à palavra de Deus, mas há outros casos que não, por exemplo, há estudos que são feitos que não, né? Mas nesse caso aqui está muito claro, né? Que eles se colocaram de pé para ouvir atentamente a leitura da palavra de Deus e, consequentemente, a explicação da mesma. Será que eles ficaram 6 horas aqui assim? 6 horas? Porque o texto diz que eles ficaram em pé a partir do que fez a leitura. O texto diz que eles ficaram desde o pôr do sol até meio-dia. Entende-se isso, né? Então, pergunta-se se eles ficaram 6 horas ali em pé, tal. Sim, possivelmente sim. Isso não quer dizer que um ou outro, ou uma outra situação, tenha um ou outro saia para uma coisa e logo volte, né, com uma necessidade de repente fisiológica, volte, tal. A questão é que o texto diz que o texto foi lido, tá? Foi lido desde a hora do pôr do sol até ao meio-dia, ou seja, são 6 horas cravado ali, 6 horas ali, ó, de leitura da palavra de Deus, tá? Leitura da palavra de Deus. Agora pergunta-se, quanto tempo você aguenta lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você aguenta lendo a palavra de Deus ou ouvindo a respeito da palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo? Meia hora? 1 hora? 2 horas? 3 horas? 4 horas? 5 horas? 6 horas? Bom, esse povo aqui estava ali e diz aqui que eles, logo assim que começou a fazer a leitura, eles se puseram de pé, né? Diz aqui o texto, olha, o texto claro, todo o povo se pôs em pé, tá? Assim que começou a leitura. E o texto não dá tanto detalhe, mas é o suficiente para sabermos isso, tá? Que eles estavam lendo a palavra de Deus, e é isso daí, tá? O texto sagrado, tá bom? Bom, o verso 6 diz: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, olha bem, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém, Amém. As pessoas acham que Amém significa simplesmente assim seja, né? Ou tá certo, ou sim, né? Amém é mais do que isso, tá? É mais do que isso. Amém é uma abreviatura, é como se fosse uma sigla, né? Uma sigla, tá? É uma abreviatura. Amém. Significa Elohim, Melech, Neemar, tá? Deus, Rei, fiel. É isso. Amém significa, é uma sigla. Entendeu aí, ó, pessoal? É uma sigla. É como se você dissesse, quando você fala assim, quer ver? MCM, Mulher Cristã de Missões ou Missionária, algo assim, não é isso? MCM? Eu esqueci agora, mas eu acho que é isso daí, certinho? Desculpe aí, porque eu esqueci. Mas é o quê? É uma sigla. M significa o quê? Mulher, certo? C, cristã. E o outro M, ou é missões, ou de missão, ou missionário. Algo assim, tá? Não importa. Isso é uma sigla, tá? Amém é isso também, tá? Amém é Elohim, que é isso com origem no hebraico, lógico, né? Elohim, Melech, Neemar, tá? Elohim, Deus, Melech, Rei, e Neemar, fiel,
Deus rei fiel. Ou Deus é rei fiel, pode ser traduzido assim, tá bom? Deu para entender? Amém, é isso daí. Mas se você falar assim seja, não tem problema, não está errado, porque está concordando, né? Também, tá? Quando diz amém, está concordando. Só estou explicando que o sentido do texto, da palavra literalmente, amém é uma sigla, né? Só estou explicando isso, mas não. Tá bom? Deu para entender? Sim, né? Então o povo diz amém, amém, né? Deus é rei fiel. E depois diz, aqui, e levantando as mãos, olha bem, levantando as mãos, tá? Ele lendo a palavra de Deus, Esdras bendice o Senhor, Deus é grande, Deus é poderoso, e o pessoal que levantaram as suas mãos, é isso aí, levantando as mãos, o que eles fizeram? Inclinando-se e adorando o Senhor com o rosto em terra. Fizeram assim, eles levantaram suas mãos, no mesmo sentido, na mesma, digamos, na sequência, né? Levantaram suas mãos e coro e adoraram o Senhor com o rosto em terra, com o seu rosto direcionado para o pó da terra, tá? Lembrando que nós somos uma posição humilde, né? De adoração humilde, né? Reconhecendo exatamente a nossa pequenez, né? Diante do grandioso Deus, né? Muito bem, é isso aí. Bom, deu para entender? Deu, né? Eu creio. E aí ele continua, verso 7 agora, verso 7 aí, o pessoal que está acompanhando. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, ou Rodias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Olha bem, vamos observar um detalhe do texto. Imaginemos então que eram milhares de pessoas. Eles estavam no púlpito, no altar, nós sabemos o que é isso, e o povo estava lá, né, na praça, digamos assim, e levitas estavam no meio do povo. Então, o que dá a entender é que os levitas estavam posicionados estrategicamente no meio do povo para explicar. Alguns entendem que seria traduzir para o aramaico, porque, como no caso, pensando em Babilônia, como era o contexto babilônico e agora persa, né? O aramaico era uma língua muito comum e muitos até entendiam mais o aramaico do que o próprio hebraico, porque eles ficaram muito tempo, né, em Babilônia, e depois agora no contexto do Império Persa era falada essa língua. Então alguns entendem que eles estavam na verdade traduzindo, o texto era lido no hebraico e os levitas no meio do povo traduziam o texto e explicavam o texto ao povo. Então parece que à medida que Esdras lia, os levitas explicavam ao povo o texto. Olha que coisa, gente, meu Deus do céu. Milhares de pessoas, e todo mundo atento, aquilo que o levita explicava, que os levitas explicavam. Então o texto diz que os levitas ensinavam o povo na lei, verso 7 aí, né?
e o povo estava no seu lugar, cada povo no seu lá, tal, entendeu? Então imaginemos isso aí, né? Aqueles grupos assim formados assim, tal, e os levitas ensinando o povo. Que bênção, que maravilha, meu Deus do céu. O prazer de ler a Bíblia, o que nós desejamos é que os cristãos desenvolvam o prazer de ler a palavra de Deus, tá? É isso daí, e é isso que esse povo está fazendo aqui. Bom, vamos lá, né? Ler a palavra de Deus vai provocar algumas coisas, tem que provocar. Se você ler a palavra de Deus e não provocar nada na sua vida, você está lendo a palavra de Deus como se estivesse lendo qualquer coisa. Qualquer jornalzinho, revistazinha, gibizinho aí, entendeu? Se você lê a palavra de Deus e não tem mudança alguma na sua vida, alguma coisa está errada, tá? Está errado, claro. Não tem outra explicação. Tem que mudar. Tem que mudar. Então, olha bem, o verso 8 agora. Leram no livro da lei de Moisés claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Olha, tá? Os levitas davam explicação ao povo, quer dizer, vamos lá, voltando. Esses estavam lá no púlpito, lendo em hebraico. Imaginemos isso. Os levitas estavam no meio do povo, lendo, talvez, possivelmente traduzindo para o aramaico e explicando a palavra de Deus ao povo. Gente, explicando. Porque o povo tinha que entender o que eles estavam falando. Pregar é muito fácil, falar é muito fácil. Uma vez alguém chegou e falou assim, Ronaldo, eu ouvi uma palavra lá, mas uma palavra abençoada demais, uma palavra abençoada, uma palavra muito boa mesmo, uma palavra fora de série. Eu falei assim, uma pregação, assim, uma pregação. Eu falei assim, e aí, o que você entendeu? O que ele pregou? Quer dizer, eu não sei, mas era muito boa. Aí não dá, aí não funciona. Não funciona. Então, o mensageiro, o pregador, ele tem que fazer, ele pode ter o estilo dele, mas ele tem que explicar o texto que ele está lendo. Digamos que é uma coisa básica de um pregador, explicar o texto que ele está lendo. Ele pode até escrever lá, fazer um sermão escrito, mas ele tem que explicar no sermão lá, escrito, o texto. Tem que explicar o texto. Então, é uma responsabilidade muito séria explicar o texto. Eu estou tentando fazer isso aqui. Né? Não só ler, mas explicar isso daqui. Então, o 8 diz, leram no livro, na lei de Deus, claramente, né? Dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então, era importante entender o que se lia. Nós estamos lendo a palavra de Deus, é importante que entendamos a palavra de Deus. Tá? Entendamos que Esdras está lendo a lei de Moisés. Possivelmente aqui, Deuteronômio, segundo alguns entendem, né? Ali, os textos ali. E ele fez essa leitura desde manhã cedinho, desde ao amanhecer até ao meio-dia. São 6 horas mais ou menos lendo as Escrituras, explicando as Escrituras ao povo, tá? Depois que eles, o contexto depois que eles construíram o muro de Jerusalém, por volta do ano 444 a.C., no contexto do Império Persa, são detalhes importantes para compreendermos isso. O verso 9 diz, Neemias, que era o governador, fica bem claro aqui a posição de cada um, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba,
sacerdote, porque da linhagem sacerdotal. E escriba, porque ele era um homem muito, mas muito letrado na lei de Deus. Ele era um doutor, um mestre, digamos assim, na lei de Deus, tá? Na lei de Moisés, certo? É isso. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este é o dia consagrado ao Senhor. Isso mesmo. Vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Olha bem, meu Deus do céu. O que aconteceu com o povo? O povo chorava. Ouvindo a palavra de Deus, o povo chorava. Chorava. Não era de tristeza, não. Era de alegria. De alegria. Tá? De alegria. Mas choravam, emocionados, ao ouvir a palavra de Deus. Certo? Eu não sei se você já chorou alguma vez lendo a palavra de Deus. Já chorou? Vamos lá. Você já chorou alguma vez? Alguma vez aí, lendo a palavra, vê aquelas lágrimas, Deus falando ao seu coração tremendamente. Deus estava falando tremendamente o coração desse povo. Esse povo esqueceram da lei de Moisés, esqueceram da lei de Deus, esqueceram da palavra de Deus. E agora a leitura da palavra de Deus estava chamando a atenção deles. E eles estavam recordando, trazendo à memória o que Deus fizera. As lições da palavra de Deus. E o povo chorava, né? Mas não era para chorar, não era tempo de chorar, era tempo de se alegrar. Mas eles estavam chorando, estavam emocionados. Irmãos, eu tive a alegria, parece até estranho, né? Um contraste aí, né? Mas eu tive a alegria de chorar algumas vezes na presença de Deus, lendo a palavra de Deus. Eu tive a alegria de chorar, mas eu tive a alegria também de rir. Quantos textos eu encontrei e tenho encontrado na palavra de Deus que realmente os textos me fazem rir. Rir devido à grandeza de Deus, de rir devido à maneira como Deus age. Mas confesso aos irmãos que muitas vezes eu chorei diante da palavra de Deus. Bom, nesse tempo aqui era um tempo de reconstrução, de renovação espiritual, de reforma espiritual. Então, não era bem o tempo de chorar, né? Mas o povo chorava, né? Bom, o povo chorava, porque eles ouviam a palavra de Deus, né? É isso daí, tá? E o verso 10 diz: disse-lhe mais, ide. Isso aqui quem está falando, ó, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram. Então, eles diziam ao povo. Então, continuando o verso 10, disse-lhes, ou seja, Neemias, Esdras, os levitas, tá? Disse-lhes mais, ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces, e enviai porção aos que não têm nada preparado. Olha bem, outra coisa que lendo a palavra de Deus provocava ajuda aos necessitados. Uma igreja que lê a palavra de Deus, uma igreja que ora, tem prazer em orar, e uma igreja que tem prazer em ler a palavra de Deus, ela produz coisas boas para os necessitados, ela ajuda os necessitados, está ligado à espiritualidade. Alguém que diz que é espiritual e não olha o bem do próximo e não ajuda o próximo, ou uma igreja que se acha espiritual e não ajuda o próximo, não vê o bem do outro, alguma coisa está errada.
Você notem que aqui, notemos aqui, que a Bíblia tomai bebidas fortes e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este é o dia consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí a gente entende a expressão, a alegria do Senhor é a vossa força, tá? A alegria do Senhor não é tempo de chorar, não é o momento de chorar. Vamos lá, vamos nos alimentar, vamos beber bebidas saudáveis, né? E vamos ajudar as pessoas, os necessitados, tá bom? Não fiquem entristecidos. A tristeza leva-nos muitas vezes ao desânimo, né? Leva-nos muitas vezes a ficarmos à parte, né? Mas essa alegria produzida pelo Espírito de Deus os levaria realmente a um outro estágio, né? Inclusive de ações, né? Com ações para ajudar as pessoas, né? De consagração a Deus, e aí, consequentemente, consagrados a Deus, eles também iriam distribuir porções, alimentos aos necessitados, tá bom? É isso aí. Olha, gente, é isso aí tudo o quê? O prazer de ler a Bíblia, o prazer de ler, claro, a palavra de Deus, certo? Meus amados, a alegria do Senhor é a vossa força. Aí a gente entende. Por que ele disse isso? Porque o povo estava chorando ali, ouvindo a palavra de Deus, emocionados. Não que não era errado isso, né? Chorarem, não era errado. A questão não é essa, a questão que ele está dizendo que não era o momento disso agora, era o momento de alegria, era o momento deles comerem, se alimentarem, né? Era o momento deles beberem, né? Bebidas doces, como diz aqui, e era o momento deles também ajudarem as pessoas, ajudarem os necessitados, tá bom? É isso daí. Então, por isso vem a expressão, a alegria do Senhor é a vossa força, tá? E o verso 11 diz, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse é dia santo, e não estejais contristados ou entristecidos, né? Então, alegrai-vos, a ideia aqui é o quê? Alegrai-vos, né? Alegrai-vos. E o verso 12, e eu termino com 12, diz assim, então todo o povo se foi a comer, a beber e a o quê? Olha bem, olha os verbos, E todo o povo foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras as palavras que lhes foram explicadas. Meu Deus do céu, quando nós entendemos o texto, quando o povo entende o texto, ele muda, tem que mudar. Então, há uma mudança aqui de humor, há uma mudança, há uma transformação aqui, há um estímulo a viver, há um estímulo a ajudar pessoas, há um estímulo em adorar a Deus quando nós lemos a palavra de Deus, quando temos prazer em ler a Bíblia. Amados, que texto lindo, como o texto nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado. Então, vou ler só mais uma vez para fechar, né? Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, ou seja, porções de comida, né? De alimento, né? Porções e a regozijar-se, ou seja, regozijar-se, alegrar-se, né? Regozijo, alegria, né?
grandemente, porque tinham o quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Quando você entende a palavra de Deus, quando o Espírito do Senhor ajuda a entender a palavra de Deus, as coisas têm que mudar, as coisas elas mudam, suas ações mudam, o seu comportamento muda, tá? Sua atitude muda, seu humor muda, a leitura da palavra de Deus, claro, no espírito de oração, faz a gente mudar, faz a gente se alegrar, né? E aí a gente tem uma nova perspectiva de vida, um novo sentido para a vida. É isso daí, meu amado. Então, leia a palavra de Deus, tenha prazer em ler a palavra de Deus, leia Esdras, leia Neemias, entenda esses textos, e como é maravilhoso ler a palavra de Deus. Aqui, como vocês viram, eles ficaram desde o amanhecer até ao meio-dia, 6 horas ali, Esdras lendo a palavra de Deus, e lá os levitas no meio do povo, explicando a palavra de Deus ao povo, e o povo se alegrou na presença de Deus. Eles choraram, mas depois eles foram chamados a atenção para que era o momento de se alegrarem, era o momento deles comerem, era o momento deles beberem, e era o momento deles ajudarem os necessitados, assim como a igreja deve fazer. Quando a igreja de Cristo tem prazer em orar, tem prazer em ler a Bíblia, é claro, ela vai adorar a Deus com alegria, ela vai ajudar as pessoas, especialmente os domésticos da fé, ela será fiel a Deus, ela será grata a Deus por tudo que Deus tem feito, né? E será grata ao Senhor, né? Exatamente assim que a igreja deve se comportar, exatamente. Por causa disso, claro, vai ter uma reforma religiosa, né? A partir da leitura da palavra de Deus, somos renovados, somos reformados, né? Somos transformados pelo poder de Deus, a partir da palavra de Deus, em oração, e a gente ora mais, e a gente busca mais, e a gente se alegra, e a gente ajuda as pessoas, e a gente faz aquilo que não estávamos fazendo. Por exemplo, eles vão fazer, a partir do capítulo 13, que eu não vou ler hoje, nem explicá-lo, a partir do capítulo 13, do verso 13, nós vamos observar o quê? Vamos observar que eles colocaram em prática aquilo que eles não estavam fazendo. Por exemplo, a festa dos tabernáculos. 1000 anos mais ou menos, de Moisés até Esdras, mais ou menos aí 1000 anos, até Esdras e Neemias, 1000 anos mais ou menos, sem observar essa festa devidamente. E agora eles iriam fazer devidamente, né? Ou seja, festa dos tabernáculos tem a ver com cabanas, com montar cabanas, né? Tem a ver com todos os rituais, são 7 dias de festa, tá? Então eles não faziam, mas agora eles iriam fazer. Por quê? Eles leram na palavra de Deus, eles foram lá em Levítico e leram lá, capítulo 23, sobre a festa dos tabernáculos, e eles iriam praticar isso agora. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós passamos a praticar aquilo que não praticávamos, que não vivíamos. Então, talvez para você mudar alguma coisa na sua vida, é necessário, tão somente, claro, ler a palavra de Deus. Tenha prazer em ler a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Tenha prazer, se é cristão, tem que ter prazer em ler a palavra de Deus, deixar ela tocar em seu coração, deixar o Espírito Santo, né, ensiná-la, né, ensiná-lo, e aí haverá mudança. Em nome de Jesus, tenha prazer em ler a palavra de Deus. Amém? Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, né?